Olá, neste ficheiro nós vamos apontar a competência da Justiça Militar, que é repartida em Justiça Militar da União e Justiça Militar dos Estados. A Justiça Militar da União está prevista no 124 da Constituição da República, enquanto a dos Estados, no 125, nos parágrafos 4º e 5º. Tanto uma quanto outra têm competência sobre os crimes militares, tanto os previstos no Código Penal Militar, bem como em qualquer legislação penal. Nem sempre foi assim. Antes de 2017, só eram considerados crimes militares aqueles previstos no Código Penal Militar. Em 2017, nós tivemos uma alteração significativa no artigo 9º do Código Penal Militar, notadamente no inciso 2 e no parágrafo 2º. No inciso 2, que antes constava apenas Código Penal Militar, agora consta Código Penal Militar e legislação penal. Dessa forma, será considerado crime militar não só os crimes previstos no Código Penal Militar, como em qualquer outra legislação, como, por exemplo, o próprio Código Penal ou qualquer legislação penal especial extravagante. Afirmávamos, antes da alteração legislativa, que abuso de autoridade, por exemplo, que estava lá na Lei 4898 de 65, não era da competência da Justiça Militar. Tínhamos, aliás, até a súmula do STJ nesse sentido. A partir de agora, todo e qualquer crime praticado por militar nas hipóteses do artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar, será considerado crime militar e, por isso, de competência da Justiça Militar. Crime doloso contra a vida. Por expressa disposição no parágrafo 2º do artigo 9º do Código Penal Militar, que foi incluído em 2017, a Justiça Militar da União tem competência para processar crime doloso contra a vida de civil, desde que obrigatoriamente cometido nas hipóteses listadas naquele parágrafo 2º. Já a Justiça Militar dos Estados não tem competência. E se esse crime doloso contra a vida de um civil for praticado por um militar estadual, a competência será do Tribunal do Júri Estadual. Competência civil. Nós vamos encontrar no dispositivo constitucional que trata da competência da Justiça Militar dos Estados, a competência para o processo e julgamento de ações judiciais contra atos disciplinares militares. Mas não vamos encontrar a mesma disposição no que diz respeito à Justiça Militar da União. A Justiça Militar da União tem competência para processar os militares das Forças Armadas. Leia-se Marinha, Exército e Força Aérea. E também tem competência para processar civis. Por que se chegou a essa conclusão? Porque no que diz respeito à Justiça Militar dos Estados, existe referência expressa aos militares estaduais. E como não aparece essa referência expressa no que diz respeito à competência da Justiça Militar da União, é que se entende que a Justiça Militar da União tem competência sobre os militares das Forças Armadas e também sobre os civis. É bem verdade que existe uma ação de descumprimento de preceito fundamental, número 289, tratando desse tema, e você precisa acompanhar o andamento desse julgamento. Critérios de fixação de competência. No que diz respeito à Justiça Militar da União, nós só encontramos referência no 124 da Constituição da República aos crimes militares, porque não há referência ao sujeito ativo do crime. E foi, aliás, por isso que se considerou que tanto os militares quanto os civis. Já no que diz respeito à competência da Justiça Militar dos Estados, o dispositivo constitucional se refere tanto a crime militar quanto a quem o pratica, que são os militares estaduais, que são eles, policiais militares, policiais rodoviários militares e corpos de bombeiros militares. Então, em relação à Justiça Militar da União, a competência é afirmada somente pelo critério da matéria, ratione materiae.
enquanto a competência da Justiça Militar dos Estados, como a referência a crime e ao sujeito, então a competência é fixada pelo critério da matéria, ratione materia, e também pelo critério do sujeito ativo, ratione persone. Essas são as principais diferenças entre competência da Justiça Militar da União e da Justiça Militar dos Estados. Lembrando que aqui não é um local de aprendizado, e só de relembrar os principais aspectos. É por isso que nós estamos diante de um ficheiro. Aquela recordação rápida. Se você tem dúvidas sobre algum desses pontos, é necessário que se socorra dos livros. Ou que eventualmente possa cursar um dos nossos cursos. Se foi minimamente útil para você, curte, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, faça-o. Assim nós damos uma certa relevância no tema e podemos alcançar mais pessoas. Um grande abraço, até o próximo ficheiro.